Vamos. Vamos. Então tá. Então, gente, boa noite para vocês, viu? Então, vou reafirmar assim que é uma alegria estar aqui. Gosto muito de falar sobre esse tema. É sempre bom, gosto muito dos convites da Yasmin, que são sempre para eventos muito legais. Só me apresentando, não sei se todo mundo me conhece, né? Então, meu nome é Luísa Colman, sou psicóloga e eu trabalho com relacionamentos amorosos. Então, nesses últimos anos, esse tem sido o meu foco de trabalho, né? E o meu trabalho tem sido voltado para auxiliar pessoas que sofrem por amor a desenvolver uma forma mais saudável de amar, né? E com isso sofrer menos, que é uma queixa muito comum, tanto no consultório quanto das pessoas no geral, né? E conseguir construir um relacionamento que traga mais satisfação, mais felicidade, mais paz, né? Eu trabalho muito com esse conceito de que relacionamento amoroso saudável é um relacionamento que vai trazer paz, né? Que vai te trazer segurança, tranquilidade. Então, eu trabalho muito com essa perspectiva. A Yasmin, então, me convidou para falar sobre os cuidados com o nosso relacionamento. Eu acho que nós estamos num momento muito pertinente para falar sobre cuidados com o relacionamento, né? Nós estamos passando por um período de muito estresse externo, e é claro que isso tem refletido no estresse com as relações de maneira geral, e o relacionamento amoroso de todas as relações é o relacionamento mais frágil, tá? É muito mais difícil se romper um relacionamento familiar, um relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, né? Do que se romper um relacionamento com seu parceiro, com a sua parceira. Então, nesse contexto, o relacionamento amoroso ele é o mais frágil, por isso que ele requer mais cuidados. Eu acho que não só nesse contexto. De maneira geral, a relação amorosa, dentre todas as nossas relações, é a relação mais frágil, que requer mais cuidado, que requer mais atenção nossa, né? Para que essa relação ela perdure, para que ela continue e se mantenha saudável. Eu quero começar falando com vocês, pessoal, e aí no final a gente pode fazer uma rodada de perguntas, tá? E aí eu vou me esforçar para responder todas possíveis. Mas eu quero começar falando com vocês de que nós temos muitos mitos ligados ao relacionamento amoroso. E alguns desses mitos, eu vou falar 2 deles, impedem que a gente tenha um cuidado mais próximo com o nosso relacionamento amoroso, né? Muitas vezes a gente acaba deixando a relação de lado por vários motivos, principalmente após um casamento, principalmente após a chegada dos nossos filhos, né? Então, e esses mitos, eles de alguma forma fundamentam essa ideia que às vezes é muito distorcida, que faz a gente deixar o cuidado que é tão importante com o nosso relacionamento. Que mitos que são esses? O primeiro mito é que o amor é a força mais poderosa do universo. E como o amor é a força mais poderosa do universo, ele é capaz de superar qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, ele é capaz de contornar qualquer problema e ele dura independente da distância, independente do tempo. Isso é um mito. Isso é uma das coisas mais comuns que a gente escuta a respeito do amor. Tem a ver com a nossa noção de amor romântico, tá? E por que isso traz um certo prejuízo pra gente? Porque se a gente acha que o amor é a força mais poderosa do universo e que ele vai conseguir contornar todos os obstáculos, é como se a gente não precisasse fazer muita coisa, de que o amor por si só, ele daria conta. Então, se houver amor verdadeiro, né, da minha parte, da parte do outro, parece que a gente não precisa se esforçar tanto, a gente não precisa se responsabilizar tanto, porque se existe amor, tá tudo certo. E se existe amor, no final vai dar certo. Isso também é um outro mito que a gente tem muito. Então, se existe amor, no final vai dar certo. Só que quando a gente vai para a prática, quando a gente vai para o relacionamento real, do dia a dia, daquele que a gente convive, que a gente paga boleto junto, que a gente decide onde é que os nossos filhos vão passar as férias, né? Essas coisas, esse mito, ele não funciona muito bem, tá? Por quê? Porque o amor, infelizmente, por mais honesto, verdadeiro e intenso que ele seja, se só ele não é o suficiente para dar conta da relação. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu já acompanhei vários casais que se amavam, mas que não conseguiam conviver juntos. Que se amavam, mas não conseguiam negociar coisas simples, como onde é que vocês vão passar o Natal, sabe? E coisas simples se tornavam brigas muito grandes. E isso não significava ausência de amor,
mas a ausência de habilidades, né, para lidar com o relacionamento, né, a ausência muitas vezes de questões emocionais que sustentariam uma relação saudável, mas não tem a ver com amor. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa desconstruir, gente, que só amor não basta. O amor é uma peça importante? Sim, nos relacionamentos amorosos o amor é importante. Mas só amar não é o suficiente para o seu relacionamento durar, né? E para esse relacionamento ficar saudável. Precisa de mais coisas para além do amor, para que essa relação, principalmente para que essa relação dure. Isso é até interessante que existem alguns casais que o amor já não existe mais e eles conseguem ficar casados. E existem casais que se amam que não conseguem ficar casados, né? Porque tem muito a ver com essa questão da convivência e das habilidades que eu tenho para lidar com essa convivência com essa outra pessoa, que é uma pessoa muito diferente, muitas vezes, de quem eu sou, que foi criado dentro de um contexto familiar muito diferente, que tem, às vezes, princípios e valores que também são diferentes. Então, a gente precisa desconstruir isso. O amor, ele precisa da nossa ajuda. Só o amor, ele não consegue contornar os obstáculos da relação. Então, esse é o primeiro mito, e por isso a necessidade da gente cuidar desse relacionamento. Porque tem algumas pessoas, né, que tem essa fantasia. Então, eu amo, o outro me ama, no final vai dar tudo certo. E aí eu posso me ocupar de outras coisas na minha vida, porque aquilo lá está resolvido para o resto da minha vida. Não é assim, gente. A gente precisa cuidar do relacionamento a todo momento, todos os dias. Enquanto ele durar, vai precisar da nossa atenção e do nosso cuidado. Então, a gente tem que desconstruir essa primeira parte, né? Que é o primeiro mito. O segundo mito também que a gente precisa, que está bem junto com essa questão de que o amor ele é essa força poderosa, é de que o amor por si só ele é eterno, sabe? Nós temos muito essa questão de que o amor verdadeiro ele não acaba, que tem a ver também com essa questão da força do amor. Então esse amor ele é tão poderoso, ele é tão forte que ele é eterno. Só que isso, inclusive, eu comecei a fazer essa discussão hoje no meu Instagram e deu uma maior polêmica, sabe? Deu uma polêmica imensa lá. Porque é difícil entender que o amor, ele acaba. Se o amor não for cuidado, gente, eu afirmo isso assim com muita tranquilidade de quem já trabalha com amor e acompanha histórias amorosas há muitos anos. Se o amor não for cuidado, se o amor não for cultivado, esse amor, ele vai acabar. Por mais que ele seja forte, intenso, honesto, verdadeiro, ele vai acabar se não for cuidado, tá? Então, a gente precisa também desconstruir que só por ser amor ele vai durar pelo resto da vida. Não é assim, né? A gente precisa, sim, ter esse cuidado próximo, essa dedicação, para que esse amor ele seja nutrido, para que de fato ele dure. E aí eu vejo muito, pessoal, as pessoas ficarem muito chocadas quando o amor acaba, sabe? Quando o amor acaba, é o choque, porque a gente não espera, a gente acha que vai ser para sempre, a gente quer que seja para sempre. E quando a gente assiste o nosso relacionamento acabar, aí a gente entra em choque, porque não era para ser assim, não foi isso que eu aprendi. Então a gente precisa rever essa construção. Eu sei que pensar no amor que é super forte e pensar no amor eterno é muito mais bonito do que pensar no amor que precisa ser cuidado todos os dias. Pensar no amor e numa relação que de todas as relações talvez seja a mais frágil. Então, é difícil mudar essa forma de ver o amor. Mas quando a gente consegue olhar o amor de uma maneira mais realista, a gente consegue cuidar dele melhor. A gente consegue cuidar do nosso relacionamento melhor, com mais maturidade, mais pé no chão, com menos idealizações, né? E com isso, menos frustrações também. Porque não sei vocês, gente, mas o que eu mais escuto é o quanto as pessoas estão frustradas no amor. Extremamente frustradas. É raro encontrar pessoas que falam hoje, assim, que estão plenamente satisfeitas nos seus relacionamentos, né? E muito disso tem a ver com os mitos e com as idealizações que a gente tem e expectativas que a gente cria a respeito do amor e que não correspondem àquilo que a gente vai viver na prática, tá? Então, falando disso, né, pessoal, essa pequena introdução, e reafirmando que o amor somente ele não sustenta a relação, então nós precisamos, né, cuidar desse amor. E aqui o que eu quero falar com vocês são algumas coisas que você precisa prestar atenção para que você consiga cuidar desse amor e cuidar dessa relação, para que ela se mantenha saudável e ela se mantendo saudável para que ele possa durar o máximo possível, quem sabe para sempre, né?
que eu acho que é isso que boa parte das pessoas quer. A primeira coisa, né, que eu acho que a gente tem que entender para cuidar do relacionamento, para cuidar aí do amor, é entender que nós precisamos dedicar tempo de qualidade e atenção para a nossa relação. Luiz, isso parece meio óbvio, né, gente? Mas quantas pessoas pecam nesse quesito? Se eu quero ter um relacionamento, gente, eu preciso ter tempo para esse relacionamento. E quando a gente está só namorando, a gente tem tempo, tá, pessoal? Mas depois que a gente casa e que a gente começa a ter uma ascensão profissional e principalmente depois que os filhos eles chegam, aí a questão do tempo começa a ficar bem complicada, né? Porque aí nós já não temos mais quantidade de tempo, nós vamos ter que encontrar qualidade de tempo, tá? E é muito importante isso. De novo, parece óbvio, mas o que eu vejo é que na medida que o relacionamento vai ficando mais sério, o compromisso vai virando um casamento, uma família, as pessoas vão dando menos atenção para os relacionamentos amorosos. Por quê? Principalmente assim, a ideia é, eu já casei, então deixa eu dar atenção para os meus filhos, para minha profissão, para minha casa, para outras coisas que eu acho que precisam mais de mim do que o meu relacionamento. Esse é um erro muito comum das pessoas casadas. Deixar sempre o relacionamento quando sobra tempo. Então, se sobrar tempo, eu vou sair com meu marido. Se sobrar tempo, nós vamos ter uma conversa mais profunda. Se sobrar tempo, nós vamos fazer alguma coisa juntos, né? E isso é um erro muito comum, porque você vai descuidando do seu relacionamento e deixando ele naquele momento que, se sobrar tempo, eu vou olhar para isso. E isso vai gerando afastamento na sua relação, tá? E uma coisa muito importante, gente, só cresce aquilo que a gente coloca a nossa atenção. Aquilo que a gente não coloca a nossa atenção, que a gente não coloca a nossa energia, que não coloca o nosso comprometimento, aquilo lá não cresce. Então, um relacionamento amoroso de sucesso, gente, é um relacionamento amoroso onde existe dedicação para que essa relação tenha sucesso. Então, quando eu vejo um casal bem velhinho juntos, um casal que tem aí 40, 50 anos de casado, sabe? Eu sempre me pergunto quanto esse casal deve ter se dedicado a essa relação para que essa relação durasse tanto tempo. Precisa de dedicação. Como eu disse, só amar, só casar, só viver debaixo do mesmo teto não é o suficiente. Então, eu preciso, de fato, me esforçar e me dedicar no dia a dia. E conseguir conciliar a tarefa de investir num relacionamento com as várias outras tarefas que a gente tem ao longo da nossa vida. Eu acho que isso é o mais difícil, é conseguir manter esse equilíbrio entre minha profissão, minha família de origem, meus amigos, meu lazer e vida social e o meu relacionamento e, às vezes, os meus filhos, né, gente? Eu acho que equilíbrio é uma palavra fundamental quando a gente pensa em manter, né, em investir numa relação que seja saudável. Equilíbrio do seu relacionamento e das demais coisas que existem na sua vida. Também não é saudável, gente, colocar seu relacionamento como o centro da sua vida, tá? Então, eu preciso sempre desse equilíbrio, porque se seu relacionamento for o centro da sua vida, aí você começa a ter prejuízos nas outras áreas da sua vida e isso também vai ter um impacto negativo no seu relacionamento, tá? Então, se você não tiver também vida fora do relacionamento, isso também sobrecarrega esse relacionamento. E aí a gente acha que está cuidando do relacionamento, mas muitas vezes a gente está descuidando desse relacionamento, colocando muito peso, muito sobrecarga nessa relação. Então, é necessário ter esse equilíbrio entre relação e o restante da nossa vida, que também precisa da nossa atenção, tá bom? Essa é a primeira questão que eu queria falar com vocês. A segunda questão que é importante para a gente cuidar do nosso relacionamento, e essa eu acho que é assim, nossa, é um pilar, é uma das coisas mais importantes em termos de cuidado para que a relação tenha saúde. A gente precisa ter o equilíbrio na balança da reciprocidade. O que é a balança da reciprocidade, pessoal? É a balança entre o doar e o receber. Isso no relacionamento, gente, isso é o ouro do relacionamento, tá? Eu preciso, num relacionamento, eu tenho que doar, então eu vou doar tempo, carinho, afeto, atenção, cuidado, mais uma série de coisas que eu posso doar.
mas eu também preciso receber desse relacionamento. Então, eu também preciso receber tempo, carinho, cuidado, valorização, afeto. Eu também preciso receber. Para uma relação ela ficar saudável, pessoal, esse equilíbrio da balança da reciprocidade, ele tem que ser observado constantemente, tá? Porque se esse equilíbrio ele não está funcionando, ou seja, alguém está doando mais e outra pessoa está recebendo mais, ou seja, está desequilibrado, isso vai trazer sérios problemas para o seu relacionamento, tá? Quando alguém está doando mais, essa pessoa ela se sente não valorizada, ela se sente meio idiota, ela se sente usada, ela se sente explorada, ela sente que ela não está sendo vista, né? E ela vai ficando ressentida. Então, quando você doa e você não recebe o que você doa de volta, você vai ficando ressentida e magoada, porque você não sente que você é valorizado, você não sente que você é importante nesse relacionamento. E aí, quando a gente vai ficando magoado e ressentido, a gente começa a fazer o quê? Reclamar, cobrar, exigir, implicar, apontar para o outro, não é verdade? Por quê? Porque nós estamos nos sentindo mal e aí a gente vai começar a adotar essas posturas que para o relacionamento vai ser muito ruim, tá certo? Por isso que é importante que a gente receba também. Se eu estiver no outro polo e eu só receber, isso também não é legal. Por quê? Porque se eu só receber e eu não doar nada em troca, eu vou sentir que eu não tenho muita responsabilidade nesse relacionamento, eu vou me acomodar, eu vou deixar para o outro fazer tudo por mim, eu não vou precisar muitas vezes pedir desculpa ou me esforçar para estar nessa relação. E na medida que eu não preciso ter nenhum esforço para estar nessa relação, eu vou me desinteressando, porque eu não tenho tanto comprometimento, sabe? Então, quando o outro ele recebe tudo de mão beijada, gente, isso é até meio paradoxal. A pessoa vai se desinteressando, ela vai perdendo respeito pela outra e ela não valoriza também o que o outro faz. Então, só receber deixa a pessoa num lugar muito confortável e muito infantil, de ó, só vem a nós. Eu quero só que você cuide de mim, eu quero que só você faça as coisas por mim. E aí fica num lugar até muito narcisista e muito de não precisar realmente se movimentar, né? E acaba muitas vezes perdendo o interesse. Então, essa balança do que eu dou e do que eu recebo, a gente precisa observá-la o tempo todo, porque é sempre um equilíbrio. Mas, Luísa, eu dou demais e o outro não me doa de volta. Como é que eu vou reequilibrar essa balança? Você diminui o tanto que você está doando. Quando você diminui o tanto que você está doando, você pode reequilibrar. E aí, mesmo que o outro não aumente a doação, você para de se sentir idiota. Você para de se sentir bobo, usado, explorado. Então, eu tenho o tempo todo, gente, que observar essa balança do doar e do receber. Então, se eu acho que eu estou doando mais, eu preciso recuar um pouco na minha doação e esperar que a pessoa também faça esse movimento de doação. Se eu estou doando menos, eu preciso me esforçar para doar um pouco mais, porque relacionamento é saudável, pessoal, é troca. É o dar e o receber, isso é troca. Se não houver troca, muitas vezes alguém está assumindo o lugar de mãe ou de pai nessa relação. Porque quem doa demais e não recebe nada, gente, é mãe ou pai. E não tem nada pior do que ser casado ou estar num relacionamento com uma mãe e com um pai. E vou te falar uma coisa muito séria, viu, gente? Acaba com a sexualidade do casal. Está casado com uma mãe, ou está casado com um pai, ou está se relacionando com pai e mãe, acaba com o tesão da relação, viu? Aí vai ficando aquela relação chata, sem a sexualidade e fica muito difícil. Então, eu preciso que o outro seja uma pessoa igual a mim. Então, se ele é igual, nós temos os mesmos direitos e as mesmas responsabilidades. E isso é muito importante manter essa balança para que haja o equilíbrio nessa relação, tá? Então, essa é a segunda questão em relação ao cuidado do relacionamento. A terceira, que eu acho que é muito importante, eu acho que todo mundo que trabalha com casal vai bater nessa tecla, por mais que seja desconfortável, é o tipo da coisa que não tem como fugir. A gente tem que insistir em aprender a dialogar com o outro. Gente, diálogo no relacionamento não é uma opção.
Não é assim, eu vou pensar se eu quero dialogar. Não, diálogo no relacionamento é estratégia de sobrevivência da relação. Se vocês não dialogam, isso já é um sinal de alerta de que essa relação tem muito para dar errado. Por quê, gente? Porque todo relacionamento vai ter conflito. Isso faz parte do relacionamento. Por quê? Porque são duas pessoas que pensam diferente. Por mais que vocês sejam próximos, se tenham sintonia, tenham mesmo pensamentos parecidos, são sempre duas pessoas que pensam algumas coisas diferentes. Então, todo relacionamento ele vai ter conflito gerado pelas diferenças, tá? Se eu não sei dialogar, eu não vou conseguir resolver os conflitos. E aí esses conflitos, eles vão se acumulando, e quanto menos eu olhar para esses conflitos e falar sobre eles, mais eles vão acumulando aí por debaixo do tapete, e em algum momento eles vão estourar. Eles vão estourar no meio de uma briga, ou eles vão estourar numa crise, eles vão estourar. Porque os conflitos, eles não somem, gente. Você pode não querer lidar com eles, mas eles vão ficar lá até o momento que vocês resolverem esse problema. As coisas não desaparecem na relação. Então, dialogar não é uma opção. Dialogar é uma necessidade para que a relação ela sobreviva, tá? Mas, então, o que envolve dialogar, né, gente? Parece uma coisa que, de novo, é óbvia, mas não é tão óbvia quando a gente vai para a prática. Dialogar envolve algumas habilidades que muitas pessoas têm dificuldade, tá? Primeira coisa que envolve o dialogar, eu preciso saber expressar o que eu penso e o que eu sinto. Muitas pessoas têm muita dificuldade de expressar o que pensa e principalmente expressar o que sente, tá? E aí eu quero que o outro adivinhe o que eu estou pensando, adivinhe como eu estou me sentindo. Eu escuto muito das minhas pacientes, Luísa, mas é óbvio que eu estava chateada. Estava na cara que eu estava chateada. Gente, o óbvio precisa ser dito. Isso é uma coisa para vocês gravarem, gente. O óbvio precisa ser dito. E num relacionamento, às vezes o óbvio precisa ser desenhado. Você precisa fazer um esquema para o seu parceiro e explicar direitinho como que é, porque senão a gente não tem nem o direito de exigir que o outro faça alguma coisa ou mude algum tipo de comportamento se ele sequer sabe o que está acontecendo, tá? Então, é muito importante que você saiba expressar o que você pensa e o que você sente. Qual é o problema das pessoas em relação a expressar? Muitas vezes a gente não sabe o que a gente sente. Esse é o problema. Nós temos tanta dificuldade, né, de acessar as nossas emoções, isso é algo tão pouco falado na nossa cultura, é tão pouco falado para a gente aprender a lidar, nós temos tão pouca educação emocional, e a gente não sabe se a gente está triste, entediado ou com raiva. A gente não sabe dizer, né? A gente só sabe que está desconfortável, está ruim. Mas a gente não sabe por que está ruim ou o que está ruim, nomear o que está ruim. Isso diz muito dessa falta de autoconhecimento a respeito das nossas emoções. E, gente, se eu não sei nem o que eu sinto, como é que eu vou conseguir expressar? Não vou conseguir expressar, porque eu não sei nem nomear. Então, isso é um grande problema no diálogo, porque se eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não vou saber expressar para o outro o que está acontecendo comigo. Mas aí, olha como nós somos muitas vezes difíceis, tá? Eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei expressar o que eu estou sentindo, mas eu quero que o meu parceiro saiba e me trate do jeito que eu nem eu mesma sei que quero que seja, que nem eu mesma sei o jeito que eu quero ser tratada, mas eu quero que ele faça algo por mim. Então a gente exige muito do outro coisas que nós mesmos sabemos fazer pela gente. Isso não é justo, isso traz muito desencontro. Isso traz muito problema no relacionamento, tá? Então, se você quer algo do outro, e você tem o direito de querer várias coisas, você precisa deixar claro para ele o que você quer. Quais são as suas necessidades? Do que você precisa dele? Senão, ele não vai conseguir sequer se organizar para tentar te atender. Então, se você não sabe expressar, se é muito difícil, é uma habilidade que você vai precisar desenvolver para comunicar isso para o outro, senão não existe diálogo, tá? Esse é um dos motivos. O segundo motivo que torna o diálogo difícil, gente, é que, assim, às vezes eu não sei expressar. E às vezes eu não sei escutar. E parece tão besta, né, gente? Parece que escutar é uma coisa tão simples. E, gente, escutar não é uma coisa muito simples. Sabe por quê? Porque para eu escutar, eu tenho que estar aberta.
Eu tenho que estar verdadeiramente aberta para escutar o que o outro está falando e não ir cheio de preconceitos, cheio de resistências e cheio de julgamentos para o outro. Se eu for com julgamento, gente, se eu for com resistência, eu não escuto nada do que o outro está dizendo. Se eu for cheio de preconceitos, eu vou interpretar o que o outro está dizendo, às vezes uma coisa completamente diferente daquilo que ele queria dizer, e aí a comunicação fica toda complicada. Tá? Então, escutar não é fácil por causa disso, porque eu tenho que estar realmente interessada de pensar assim, o que realmente essa pessoa está querendo dizer para mim? O que realmente ela está pedindo para mim? O que ela realmente quer de mim? Sem colocar tanto julgamento. E, gente, nós julgamos muito. É difícil diminuir os nossos julgamentos, principalmente se a gente tem essa postura de que o meu é sempre o certo, a minha visão é sempre a única e a correta, o meu jeito de fazer é sempre aquele jeito que vai funcionar. A gente precisa sair desse lugar e entender que numa relação não existe muitas vezes um certo e um errado. Existe um jeito e outro jeito. E que às vezes vocês vão precisar negociar esses jeitos que são tão diferentes. Se você assumir esse lugar de que o meu jeito é o certo, você não vai conseguir escutar e você não vai conseguir conversar nunca com seu parceiro. Ele vai ficar irritado, vocês vão brigar e vai virar uma guerra de poder, de quem está mais certo. E numa guerra de poder, gente, quem perde é a relação. A relação sempre perde com a guerra de poder. Tem um ditado que eu gosto muito, que fala o seguinte: quando o poder entra pela porta, o amor sai pela janela. Você tem que escolher se você quer uma relação amorosa ou uma relação de poder. Não é possível manter os dois, tá certo? E aí sim, então, se você consegue expressar o que você sente, o que você quer, e você consegue escutar, né, o que o outro sente, o que o outro quer, aí sim vocês podem olhar para as diferenças e conseguir formas melhores para lidar com os conflitos, com os problemas, com as dificuldades e com os desafios que vão surgir. Gente, eu vejo agora, nesse contexto que nós estamos vivendo, de pandemia, uma das grandes dificuldades das pessoas é de conversar entre elas. De decidir, assim, coisas básicas, né? Então, de decidir como é que nós vamos dividir as tarefas da casa. Então, quem vai lavar o banheiro e quem vai ficar com a cozinha. Uma coisa que aparentemente seria simples, as pessoas têm dificuldade. Outro problema do diálogo, né, por exemplo, questões ligadas ao dinheiro, finanças, que é um momento, gente, que não tem como o casal não olhar para as finanças. Nós estamos no meio de uma crise financeira. As pessoas não conseguem conversar sobre isso. E aí, como é que você vai decidir o que você vai cortar do seu orçamento, sabe? Se você vai pedir reembolso na escola dos seus filhos ou não, se vai cancelar seu personal ou não. Isso tudo precisa conversar com o marido ou com a esposa. Se vocês não conseguirem fazer isso, gente, vai ser o caos, porque a crise financeira está aí. Os problemas vão vir, né? E coisas simples novamente. Então, assim, se a gente vai fazer quarentena ou se a gente vai sair de casa para visitar nossa família, se a gente vai na casa da minha mãe e da sua mãe, mesmo ela sendo acima de 60 anos, isso tudo, gente, a gente precisa conversar, sabe? Nesse momento, a gente precisa conversar. E se não houver conversa, esse vai ser um momento de muita crise para os casais, gente. Eu já estou vendo muitos casais em crise. Infelizmente, nós vamos passar por uma onda maciça de divórcio após essa pandemia. Infelizmente. Então, como eu disse, dialogar nesse momento, mais do que nunca, gente, é estratégia de sobrevivência da relação. Senão os dois vão ficar se ofendendo, os dois vão ficar se alfinetando e acusando um ao outro, e no final a relação vai ficar muito comprometida. Já aumentou, e isso eu comecei a ler as estatísticas, no Brasil já aumentou o número de divórcios. Pessoas pedindo divórcio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Diálogo, como eu disse, não é uma opção, é uma necessidade, tá? Então, essa é a terceira. Tenho mais 3 ainda para falar com vocês. A quarta forma de cuidado que eu acho que é muito importante no relacionamento e que também às vezes a gente vai deixando de lado quando o relacionamento já é de muito tempo, principalmente, é a sexualidade, tá? Então, assim, a sexualidade é uma coisa que no começo, geralmente, ela é muito boa, ela é muito prazerosa, ela é muito presente, né? Só que na medida que essa relação ela vai ficando mais estável, vai virando um compromisso, a rotina vai entrando e, como eu disse, os filhos, as responsabilidades, os boletos, né? Na medida que isso vai acontecendo, a sexualidade vai sendo deixada de lado. De novo, é só quando der tempo. E aí, com todo esse estresse, é natural que a libido diminua também.
E se tiver problemas no relacionamento, a libido vai diminuir ainda mais. Principalmente as mulheres, tá, pessoal? As mulheres em especial, elas precisam ter um estado, geralmente um estado emocional, para sentir desejo e atração. E nós precisamos não só abrir espaço para a sexualidade, como investir nessa área do nosso relacionamento, tá? É claro, gente, que só a sexualidade não garante um relacionamento saudável. As pessoas também têm essa fantasia, se o sexo é bom, o relacionamento é bom sempre. Não, tá? Tem pessoas que têm um sexo ótimo e um relacionamento horrível, tá bom? Mas sim, a sexualidade é algo importante, um elemento muito importante do relacionamento. Se a sexualidade ela deixa de existir na relação, gente, a relação vai se transformando em um outro tipo de relação. Ela vai se transformando numa amizade, ela vai se transformando num amor fraterno, num amor às vezes entre irmãos. E isso, infelizmente, meio que condena o relacionamento amoroso a acabar. Então, se não existe mais atração sexual, se não existe mais erotismo, se não existe mais essa convivência sexual, esse relacionamento, infelizmente, ele começa a ficar em risco, porque ele corre o risco de se transformar numa outra relação que não é mais uma relação de homem e mulher, que não é mais uma relação, né, entre parceiros, que é uma outra relação diferente e que vai trazer, sim, um desfecho geralmente ruim, né, para o relacionamento. Então, a gente tem que ter tempo, sim. Se, Luísa, não estou sentindo mais desejo, eu preciso verificar o que está acontecendo, né? Então, assim, é claro, gente, que o desejo não vai ser o mesmo do começo do relacionamento, tá? É muito diferente, porque no começo do relacionamento ainda existe a paixão. A paixão traz muita intensidade e traz muito desejo sexual. Na medida que o relacionamento caminha e ele evolui para um relacionamento, para um amor maduro, a sexualidade é natural que ela fique mais branda, tá? Então, vocês não vão ter mais aquela atração que vocês tinham no começo. Mas a atração, ela não pode deixar de existir. A sexualidade, ela fica branda, mas ela não pode deixar de existir, tá? Porque se ela deixar de existir, isso é um mau sinal no relacionamento. Então, Luísa, não estamos bem sexualmente, não tenho desejo, ou ele não tem desejo, ou nós dois não temos desejo. Está na hora de olhar o que está acontecendo. Com você, pode ser que estejam acontecendo coisas com você, pode ser que estejam acontecendo coisas na relação. Então, por exemplo, se vocês não estão dialogando, tem um monte de problema acumulado, se vocês estão se ofendendo, é claro que a sexualidade vai ficar comprometida, tá, pessoal? Então, tem que olhar. Não deixe para olhar para a sexualidade quando ela simplesmente deixou de existir, porque aí é muito mais difícil recuperar essa dimensão do relacionamento, tá? E a sexualidade traz proximidade, a sexualidade traz intimidade, a sexualidade fortalece o vínculo amoroso, faz você se sentir amado. Então, sim, ela é muito importante, tá bom? Tem casais que conseguem ficar juntos sem a sexualidade, gente? Tem, mas como amigos, como irmãos, muitas vezes, tá? É possível? Mas isso traz muitas vezes satisfação? Para boa parte das pessoas, não, tá bom? Certo, sobre a sexualidade, eu queria falar sobre isso. O quinto ponto que eu acho que é importante em termos de autocuidado, tá? É importante que vocês, enquanto casal, tenham projetos juntos. Tenham projetos que sejam o projeto de ter a casa de vocês, o projeto de fazer uma viagem, né? Um projeto de ter uma vida financeira mais estável. É importante que o casal tenha sonhos em conjunto. Você pode ter seus sonhos particulares, ele pode ter, ou ela, né, pode ter os sonhos particulares dele, não tem problema. Mas quando o casal ele não tem projetos em conjunto, isso vai se distanciando. E mais perigoso ainda é quando eles têm projetos diferentes, que vão em direções completamente diferentes. Então, por exemplo, se o seu projeto de vida é casar e o do seu marido é fazer um intercâmbio para trabalhar em outro país, né? Isso fica meio a contramão. Então, se você quer casa, filhos e estabilidade, morar perto da sua família, e ele quer fazer um mochilão pela Europa, sabe? Vai ser complicado isso. Em algum momento vocês vão se chocar. Uma coisa que é muito importante, que dá muito problema nos relacionamentos, gente, é o projeto de paternidade e maternidade. Se você vai se casar com alguém, principalmente, isso tem que ficar muito claro.
Porque pensa bem, se um quer ter filho e o outro não quer ter filho, como é que vai ser? Né? Como é que vai ser esse projeto se ele não é partilhado, se ele não é sonhado juntos? Alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. E quando alguém abre mão, isso pode ser que traga mágoa, traga rancor, né? Principalmente algo que é tão importante como maternidade ou paternidade. Então, esses projetos em conjunto, eles são muito importantes de serem conversados, de serem negociados, junto com os projetos individuais. Então, não é que você tem que anular toda a sua vida, né? Para só ter projetos de casal. Não, você precisa conciliar os projetos individuais com os projetos do casal, mas precisa ter projetos. Senão, cada um vai viver na sua vida e a unidade casal, muitas vezes ela deixa de existir, tá bom? E a última coisa que eu queria falar para vocês, que eu tô vendo aqui que meu tempo já acabou, é que ainda falando sobre essa questão da convivência, um outro aspecto, gente, é que... Quer falar, Yasmin? Só fazer uma observação. Se você quiser continuar falando, mesmo o tempo tendo acabado, não tem problema, tá? Pode Ah, ficar mas tranquilo. eu já tô acabando também. Tá bom. A última coisa que eu quero falar, gente, é o respeito às diferenças, né? Falei disso um pouquinho quando eu estava falando do diálogo, mas, gente, isso é muito importante. Como eu disse, casamento, relacionamento é o encontro de duas pessoas diferentes. Por mais que você seja parecido em vários aspectos, vocês serão diferentes, porque tiveram criações de vida diferentes, experiências de vida diferentes, têm formas diferentes de ver a vida. Pode ser que vocês tenham idades diferentes, e aí, se tiver uma diferença de idade, aí sim que existem mais diferenças, tá? É natural isso. A gente não precisa ser igual ao outro. E se for diferente demais, também não tem problema, desde que essas diferenças sejam respeitadas, tá? Desde que, novamente, você não assuma esse lugar de ser o dono da verdade, de ser o jeito, né, o seu que funciona sempre, e o jeito do outro é sempre o jeito errado ou é inadequado. Então, a gente tem que sair desse lugar. A gente tem que entender novamente que as diferenças, elas existem e tá tudo bem, desde que elas sejam negociadas, né? Então, às vezes é do meu jeito, às vezes é do jeito do outro. Às vezes a gente consegue encontrar um meio termo entre o meu jeito e o jeito do outro. E aí a gente vai construir uma convivência que seja saudável para esse casal, tá? Aceitar que o outro faz coisas diferentes. Uma das coisas que eu vejo muito nos casais é assim, que um é acelerado e o outro é mais lento. Nossa, eu vejo isso muito nos casais. E aí parece que quem é mais lento, meu Deus, é tapado, é bobo, né? E acaba que um assume esse lugar de não, eu sou mais rápido, então eu sou melhor. Isso é horrível, tá, gente? Então o outro é mais lento, ele tem o direito de ser o mais lento, e às vezes o jeito que ele faz as coisas pode ser que tenha até mais qualidade, porque ele é menos acelerado, ou pode ser que você seja ansiosa, você é acelerada, e o outro é lento, mas ele é calmo, ele é seguro, ele não é ansioso, sabe? Então, assim, sempre existe o positivo na diferença. Então, a gente tem que olhar as diferenças e tentar crescer com elas, tá? Vou dar um exemplo meu. Eu sou, gente, extremamente desorganizada. Então, é uma coisa muito minha, né? E meu marido é extremamente organizado. Quando a gente começou a morar juntos, foi um grande problema, porque a forma em termos de organização eram completamente diferentes, né? E ele, inclusive, era muito rígido com essa questão da organização. A gente teve que achar um meio termo. Eu aprendi a ficar mais organizada com ele, né? Então, hoje, com certeza, gente, eu sou 1000 vezes mais organizada do que eu era quando eu me casei, tá? E ele aprendeu a relaxar um pouco mais, a ser menos estressado com a organização, menos rígido com isso, né? Então, hoje, coisas que antes ele ficava bravíssimo, hoje ele deixa passar, ele não acha que é tão mais importante, isso já não deixa ele, né, irritado ou mal-humorado. Ou seja, eu aprendi a me organizar e ele aprendeu a ser mais flexível. Então, as diferenças, gente, se a gente souber negociá-las, elas são fonte de muito crescimento e amadurecimento na nossa vida. Porque o outro apresenta pra gente um lado que não é o nosso, né? E que a gente pode aprender muito com esse lado, porque a gente não é perfeito, né, pessoal? A gente está sempre em constante crescimento. E se a gente souber aproveitar, é maravilhoso, a gente se torna muito mais maduro nos relacionamentos. Inclusive, essa é a função das relações, fazer com que a gente cresça.
A função principal do relacionamento é o crescimento, gente. Se você não está crescendo no seu relacionamento, tem alguma coisa que não tá legal, tá? A gente amadurece muito, mesmo com os relacionamentos negativos. Se a gente souber entender o que aconteceu, a gente amadurece muito. Então, na relação, a gente precisa crescer junto. Agora, se um estiver boicotando o crescimento do outro, se você sente que você está paralisada, que você não consegue crescer nesse relacionamento, aí esse relacionamento tem um problema. Aí você vai precisar cuidar desse relacionamento, né? E se tiver assim impossível, talvez até terminar esse relacionamento, porque às vezes nem com muito cuidado essa relação consegue ser resgatada. Por isso que se a gente pega isso no começo, é muito mais fácil a gente administrar a longo prazo. Mas se a gente espera muito tempo para cuidar da nossa relação, aí quando a gente vai cuidar, a relação já está na UTI, a relação já está por um fio, alguém já pediu o divórcio. Nesse momento é muito mais difícil cuidar do relacionamento, viu, gente? Dá mais trabalho. Às vezes você não consegue sozinho cuidar dessa relação, às vezes você vai precisar de um profissional para te ajudar. Então, cuidem desde o comecinho. Não deixe o relacionamento ir para a UTI antes de começar a cuidar dessa relação, não. Porque quando está na UTI, a gente dá trabalho. E pode ser que o relacionamento não sobreviva aos desgastes com o tempo. Tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Falei aqui 40 minutos sem parar. E eu queria responder perguntas em relação ao que eu falei, escutar se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar. Boa noite. Tá me escutando? Estou escutando. Boa noite, Ludmila. Queria só falar uma coisa que eu tinha notado aqui, que em relação quando há um casal que um faz terapia há muito mais tempo e o outro não faz, quanto isso a gente nota a diferença, né? Porque um evolui um autoconhecimento a mais ali e o outro não consegue acompanhar. E não consegue, quando isso é por uma resistência que a pessoa não quer fazer terapia, é muito mais complicado ainda. Sim, é verdade. E eu tive um relacionamento de 9 anos, separei tem uns 8 meses. E a separação foi muito mais por causa desses fatores de manutenção, mas assim, principalmente pelos projetos, que nós éramos totalmente diferentes, cada um tinha um ponto de vista. E a questão de assumir as responsabilidades. Eu acho que uns 4 anos eu fui muito mais mãe do que esposa. E isso desgasta muito o relacionamento. Quem viveu sabe como isso é. Mesmo que você chegue ao seu limite de exaustão, você tente, é muito difícil recuperar. Sim. Parar de ser mãe. E o pior é a sensação de culpa quando você termina e fica pensando, nossa, será que eu fiz o meu melhor? Será que eu cuidei como eu deveria cuidar? Né? Fica com aquela sensação de mãe mesmo. Será que eu fiz de tudo pelo meu filho? E isso é horrível. Sim, é difícil. Eu concordo plenamente com você, Ludmila. Quando um tem autoconhecimento e quando o outro não tem, aí geralmente vocês crescem em direções diferentes, né? E aí, se essa pessoa que não tem autoconhecimento, ela não se esforçar para acompanhar minimamente o seu crescimento, aí vocês se distanciam como pessoa. E aí, infelizmente, isso é um dos motivos do término. Que as pessoas crescendo em direções diferentes, então se você atinge um nível de maturidade e o outro está lá muito infantil, muito imaturo, você vai desencantando daquela relação e a chance de você se desligar do outro e querer uma outra pessoa mais em sintonia com o seu momento é muito grande mesmo, né? E eu vejo isso também, eu vejo muito isso, às vezes as minhas pacientes, elas são tão engajadas, os maridos com uma resistência imensa a crescer, né? Ainda nesse lugar infantil, perde a relação. Por isso que precisa dos dois investindo, sabe? Por isso que precisa da dedicação, que foi o que eu falei antes. A dedicação, ela tem que ser mútua no relacionamento. Senão o distanciamento, gente, ele pode sim acontecer. E realmente é muito difícil. Você falou da questão de assumir o papel de mãe. Gente, isso é muito fácil acontecer, viu? E quando a gente vê, a gente já tá lá no meio, a gente já virou mãe, né? E aí sair do lugar de mãe é muito difícil também, porque a gente tem que abrir mão de uma série de coisas, né? Então, realmente é difícil. Por isso que a gente tem que ficar muito vigilante. Até porque eu sou uma pessoa acelerada, então eu tenho uma personalidade maior de mandar, eu sou autoritária. Então, se eu encontro alguém que se submete a isso, não me coloca uma rédea, tipo, não vou fazer.
eu acabo tendo muitos benefícios aí também nessa relação. Então, para mim, até o momento que foi como se uma palavra ganho secundário, eu tive um ganho secundário, eu suportei aquilo, porque tinha um ganho secundário para mim, mas quando a partir do momento que eu vejo que aquilo está me travando, está atrapalhando o meu crescimento, eu falo, peraí, já não me dá mais. Mas isso é muito um processo também de terapia, a gente vai se percebendo. E um dia um terapeuta, ainda quando eu estava no Brasil, me falou assim, mas peraí, você casou ou adotou um filho? E nesse dia eu tive um insight, tipo, peraí, eu casei ou adotei um filho? Mas mesmo assim, aquela posição tinha um ganho secundário e eu continuei nela, É né? difícil. A gente é um egoísmo também aí, né? Sim. E sair desse lugar é abrir mão do controle, abrir mão do poder, porque mãe é poderosa, né? Mãe tem controle, mãe coloca regra, né? Então, sair do lugar de mãe é deixar o outro fazer no tempo dele, né? Aí, quando a gente é muito controlador, esperar o outro fazer mata a gente. Meu Deus! Mata, né, a gente? E aí a gente tem que ter paciência, né? Deixar o outro tomar a iniciativa, a gente tem que esperar o tempo do outro muitas vezes. Mas isso, como eu disse, isso nos ajuda a crescer, sabe? A Sim. sair desse lugar. Mas é difícil mesmo. Como eu disse, é fácil. Gente, o que tem mais é facinho você virar mãe. É assim, um piscar de olho você virou mãe. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito. Eu já testemunhei, infelizmente, muitos relacionamentos acabarem por causa disso. E acaba. A gente tem muita essa ilusão, né, de que o amor ele não acaba por si só e tal. E tipo, eu tive como se fosse assim. Hoje eu faço terapia há um tempo também e para mim é muito fácil lidar com isso. Assim, eu aprendi, eu me reencontrei, me reinventei. Mas eu fico olhando que eu estou muito bem, estou na melhor fase. Mas para minha família ainda não é. Tipo, eles não têm tolerância para falar disso. Tipo, é muito doloroso para eles ainda. Então, tipo, você separa, vocês vêm se preparando para isso, mas a sua família é a última a separar. Eu acho que esse vínculo, ele demora muito e isso prejudica um pouco a gente também nesse processo do cuidado, assim, com a gente mesmo após a separação. É difícil. Sim. Sim, até porque a família ela casa junto, né? Então, quando você casa com a família também. A gente acha que não, mas a família vem junto com o pacote. Tanto o ruim da família quanto o bom da família, né? Do vínculo, né? Das datas comemorativas, da participação Sim, um na vida do outro, né? Então, principalmente quando o vínculo com a família é muito bom, é muito difícil. Por isso que, assim, separar envolve muito mais do que só o amor acabar. Envolve muitas outras coisas. Por isso que separação é tão difícil, mesmo quando você quer a separação. Mesmo você tendo certeza da separação, a separação ela ainda assim ela é difícil, ela é desafiadora, porque não envolve só você, não envolve só o amor e o relacionamento, envolve os projetos, envolve o patrimônio, envolve os filhos, envolve a família, envolve os sonhos. Então, são muitas perdas para além do amor, né? E realmente, administrar isso tudo junto e ainda se reconstruir no processo é bem desafiador. Por isso que é importante que assim, a gente coloque como prioridade o nosso autocuidado. Porque você não vai conseguir cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Né? Primeiro você cuida de você. Quando você estiver bem, aí você pode dar assistência, apoio para as outras pessoas que também estão tendo dificuldade. e eu acho assim que eu já vim me preparando para isso, então eu tinha uma percepção maior. As pessoas foram pegas de surpresa, então eu tenho que dar o tempo delas também, elas têm que digerir aquilo, eu tenho que dar espaço. Eu acho que tudo tem o seu tempo certo, assim. Muito colega ainda, amigo, assim, que a gente tem em comum, porque foram muitos anos, fala, mas como assim acabou? Vocês viviam tão bem, como assim? O amor de vocês acabou, não pode ter acabado. E a gente sempre escuta essas coisas assim. Eu falo, gente, cada um sabe o que vive dentro de casa, né? Tipo assim, as pessoas elas ficam surpreendidas, como assim acabou? Vocês gastaram tanto num casamento tão bonito, compraram casa e criaram isso, não sei o quê, como assim acabou? As pessoas ficam mesmo em choque, assim. Eu acho que é uma fase muito complicada depois da separação é essa. Até as pessoas entenderem que é a sua escolha. Sim, e respeitar e fazer o luto também, né? Entender que a perda e se reorganizar, né?
Eu concordo. Acho que, de fato, é bem desafiador nesse sentido. E também é difícil por aquilo que eu falei. As pessoas não entendem que o amor pode acabar. Elas ficam chocadas, sabe? Porque elas viram o amor e aí, de repente, o amor acabou. E como assim o amor acabou, sabe? Então, demora um pouco para as pessoas processar também por conta dessa ideia, desse mito de que o amor não acaba, né? E aí as pessoas demoram a cair a ficha, às vezes não acreditam, acham que vocês vão voltar, faz força para que vocês voltem, porque não acredita que o amor acabou. E isso torna as coisas mais difíceis, né? No sentido de seguir em frente. Mas foi ótima a sua contribuição de hoje. Eu estou maravilhada com a Semana do Autocuidado. Só agradecer a Yasmin. Muito boa. Todos os profissionais que eu pude acompanhar foram de excelências. E muito bem. Obrigada pela contribuição de hoje. Que bom, fico feliz, viu? Que bom que você gostou, Ludmila. Fico muito feliz. Eu fiquei pensando muito na Semana do Autocuidado, né? Em fazer algo que vocês pudessem ter acesso a outras visões de mundo também, que não fosse só a minha que eu passo nas palestras. E por isso eu escolhi essas pessoas que eu acho que contribuíram bastante para a Semana do Autocuidado e foi fundamental, né? Mas eu realmente acho que todas as palestras, todo mundo falou muito bem do que eu estava imaginando, né? Da minha expectativa da Semana do Autocuidado. Eu acho que foi ótimo e conseguiu trazer justamente a essência mesmo da semana. Obrigada, Luísa. Um prazer ter você. Eu que agradeço o convite. E, gente, fica aí também o convite para vocês. Não sei se vocês conhecem meu trabalho, né? Para me seguir lá nas redes sociais. Eu sempre falo muito sobre esse tema, né? Eu tenho um Instagram que chama @tranquilamor e eu tenho um canal no YouTube também, que é onde eu divulgo mais, eu dou aulas, né? E qualquer coisa, outras perguntas, outras coisas, a gente pode conversar mais lá nas redes. Eu recebo muitas perguntas, mas sempre que é possível eu tento responder a todas, viu? Obrigada por todo mundo que ficou aqui até o final, me ouvindo falar aqui numa sexta-feira à noite de feriado. Obrigada, viu, gente, pela participação e obrigada, Yasmine, pelo convite. E qualquer coisa, eu estou aí à disposição. Obrigada. Eu vou deixar salva a aula. Você tirou uma foto, Yasmin? Tirei aqui. Você quer que tire outra? Não, depois eu copio isso lá, é só para eu encontrar o arroba da Luísa depois. Eu vou marcar lá. Vou marcar ela lá. Tá? No final também eu mando um e-mail com as redes sociais de todos os palestrantes, que aí vocês podem ter acesso, facilita também. Sim, na quarta-feira eu não subiu a aula ainda, né, da quarta? Não, vai subir tudo hoje. Eu já mando tá. para vocês. Tá bom? Então tá. Muito obrigada. Espero vocês na próxima Semana do Autocuidado. Obrigada, até a próxima. Um beijo, gente. Beijo, Yasmin. Até mais, gente. Bom final de semana, viu? Bom final de Igualmente. semana. Tchau. Tchau.